Gravando. Eu sou João Pereira dos Santos Filho, sou representante da Barbosa e Marques desde abril de 1980, trabalho na Praça de Salvador. Comecei inicialmente, 7 anos antes, eu trabalhei com o antigo distribuidor da empresa, o senhor Sagor Roberto. Naquele período tive a oportunidade de conhecer o senhor Humberto Marques, então diretor superintendente da empresa. No ano de 1979, a empresa cancelou o contrato de distribuição com esse francês, ficou atendendo exclusivamente o cliente Paz Mendonça, vendendo diretamente, cujos pedidos eram feitos através de telex, que naquela época era o meio de comunicação mais utilizado. Final de 1979, eu fui contatado pelo senhor Bernardino Pinto Monteiro, que naquela época era gerente geral de vendas. Ele procurou-me para consultar-me a possibilidade ou o interesse de eu assumir a representação dos produtos Regina na Praça de Salvador. Pedi um tempo para lhes responder, mesmo porque, pelo fato de estar trabalhando com o antigo distribuidor há 7 anos, eu me sentia constrangido de deixá-lo para ir trabalhar na empresa da qual ele foi distribuidor por algum tempo. Na época que eu trabalhava com o francês, com o senhor Sagor Roberto, eu fazia contatos diretamente com o senhor Pedro Oliveira, que era diretor comercial da rede Paz Mendonça, lá de Salvador. Em um dos contatos, o senhor Pedro Oliveira falou-me que estava sabendo que eu seria o representante da Barbosa e Marques em Salvador e que eu deveria aceitar e que teria todo o apoio dele para dar continuidade aos negócios. Bem, tendo o apoio do senhor Pedro Oliveira, evidentemente que eu me sentia animado a aceitar a representação. Na semana seguinte, sentei-me com o senhor Sagor Roberto e expus para ele que havia sido convidado, através de um telefonema da Barbosa e Marques, para o meu endereço residencial, mesmo porque o senhor Monteiro, o senhor Bernardino Monteiro, ele não quis tratar do assunto lá no escritório do senhor Sagor, através do telefone do escritório do senhor Sagor. Respondi que havia o interesse de minha parte e me foi sugerido a abertura de uma empresa, mesmo porque a Barbosa e Marques só contratava pessoa jurídica. Providenciei a abertura da empresa, inicialmente João Pereira dos Santos Filho, uma firma individual. Eu já tinha o registro no Conselho dos Representantes Comerciais, como pessoa física, e o transferi para pessoa jurídica. Providenciei a abertura da empresa, com os respectivos registros
no cadastro da pessoa jurídica, do CNPJ, junto à prefeitura, e enviei para a Barbosa e Marques a documentação necessária à contratação. Isso no início do ano de 1980. Em abril de 1980, eu fui procurado por senhor Luiz Fernando Monteiro, na época, o gerente geral de vendas que substituiu o senhor Bernardino Monteiro. Fui procurado para a assinatura do primeiro contrato de representação e imediatamente começamos a trabalhar como representante da empresa. Isto no dia 13 de abril de 1980. Eu lembro bem isso, inclusive eu passo até para meus filhos, que hoje já trabalham comigo na representação, que o primeiro pedido que nós fizemos com o cliente Paz Mendonça, eu falo para eles que eu saí da loja com a boca escancarada, um sorriso largo, porque foram 36 toneladas de queijo, que a valores de hoje dariam R$1.100.000. Para quem estava iniciando como representante, tratava-se de um excelente momento. E aí começamos o nosso trabalho como representante, visitando os demais clientes da praça, nos apresentando aos demais clientes da praça, trabalhando os pedidos. E os negócios começaram a fluir. E marcando o nosso início como representante. No primeiro momento, na época, a empresa fazia o transporte dos produtos através de caminhões com lona térmica. E esses caminhões que traziam a mercadoria faziam a entrega loja a loja, ponto a ponto. E isso demandava um espaço de tempo de até 7 dias. E em várias oportunidades, no 5º dia, os queijos já não tinham mais a temperatura necessária à conservação. E tínhamos algumas reclamações. Logo em seguida, alguns anos depois, 2 ou 3 anos depois, a empresa contratou uma transportadora lá em Salvador, que fazia armazenagem e distribuição dos produtos. Os donos dessa empresa eram José Vital, que hoje é um grande amigo meu, e Edmilson. Então, os caminhões saíam de Valadares, chegavam em Salvador na segunda-feira, descarregavam nessa transportadora, eram armazenados e distribuídos para os respectivos clientes. Já foi um ponto importante, né, no nosso trabalho, porque a gente sentia a satisfação dos clientes em estarem recebendo os produtos devidamente refrigerados, com uma apresentação melhor e, consequentemente, isso influenciava nos pedidos de reposição. Tivemos alguns probleminhas, principalmente com as cargas do cliente Paz Mendonça, porque naquela época a empresa ela datava os queijos indicando
dia e mês de fabricação, dia e mês de validade. Não citava o ano de validade dos produtos. Em um determinado programa de televisão sensacionalista, fazia visitas a supermercados e, ao chegar nas gôndolas, pegava os produtos e questionava o porquê não ter o ano de fabricação e o ano de validade. Isso de segunda a sexta-feira, essa campanha, chamando a atenção do chefe do órgão do Ministério da Agricultura de mandar um comando até as lojas para fazer essa verificação. Chegando ao ponto de ser sugerido o recolhimento de quase 30 toneladas de produtos que se encontravam armazenados no depósito frigorífico, na Friusa, que era a empresa terceirizada que a Rede Paz Mendonça contratava para guardar os produtos refrigerados. Ora, se tratavam de 30 toneladas de produtos, e a ordem que foi dada pelo chefe lá do órgão do Ministério da Agricultura era recolher esses produtos e distribuir para a instituição de caridade. Como era um volume muito grande, articulei juntamente com o José Vital, que era o proprietário da empresa que fazia as nossas entregas, para nós retirarmos esse produto do depósito do Paz Mendonça e devolver para governador Valadares, para a fábrica. Contratamos os caminhões, uma carreta e um caminhão-truque, e às 10 da noite fizeram o carregamento. Combinamos também com o cliente de emitir a nota de devolução dos produtos. Nesse ponto, o senhor Pedro Oliveira ele foi bastante solícito à nossa solicitação e carregamos os caminhões através da rodoviária Miquelon, que levou esses produtos de volta para governador Valadares. Felizmente, conseguimos retirar toda a mercadoria que se encontrava armazenada, ficando vulnerável apenas o volume que se encontrava em lojas que não era muito. E quando o pessoal do Ministério da Agricultura foi até ao depósito frigorífico da Friusa, em busca da mercadoria, nada encontrou. Isso foi um fato que eu guardo como uma referência e menciono até para meus filhos, porque foram momentos de tensão, momentos de apreensão, porque seria um prejuízo muito grande que a empresa teria e eu me preocupava não só com o prejuízo que a empresa teria, a repercussão do fato e a consequência que poderia ter, sei lá, sobre o nosso trabalho. Embora nós não tivéssemos nenhuma participação de culpa. Logo depois desses fatos, a empresa passou a colocar o ano de fabricação também nas datas de validade. E o programa de televisão já não tinha mais motivação para chegar nos pontos de venda
que já era uma perseguição chegar no ponto de venda. Eu lembro bem que o tal do Guilherme Santos, que era o repórter, ele já pegava a mercadoria, colocava diante da câmera e falava: o queijinho safado, com a validade eterna. E isso me incomodava e muito. Passado esse fato, a empresa passou a utilizar caminhões baús, já não usavam mais caminhões com lona térmica e passou a utilizar caminhões baús, ainda sem equipamentos de refrigeração, mas que permitiam que os produtos mantivessem a temperatura agregada aos mesmos. Logo em seguida, os caminhões baús vieram os caminhões com Thermo King, né, com os equipamentos de refrigeração, e para até satisfação dos clientes, e os que recebiam lá na segunda ou na terça-feira não faziam crítica, mas os que recebiam na quinta ou na sexta-feira criticavam um produto de qualidade, um produto de um valor agregado alto, está sendo entregue quente, sem refrigeração. Hoje isso aí já não acontece mais, felizmente. Foi um avanço dentro da empresa. São muitos momentos nesses 35 anos que a gente trabalha para a empresa. Tive a oportunidade de visitar as fábricas, conheci a fábrica de Carangola, onde tinha um depósito de queijo parmesão, a fábrica de macarrão, que na época a empresa produzia macarrão, embora nós não vendêssemos lá em Salvador. Tinha uma fábrica de sabão que eu conheci também. Tive a oportunidade de conhecer uma fábrica em Espera Feliz, uma fábrica em Divino, uma fábrica em Conselheiro Pena e as duas de Governador Valadares, que era uma da Rua Rubi, uma fábrica menor, e a fábrica Alterosa, que é a atual sede da empresa. Isso 3 anos após a nossa contratação, a empresa colocou promotores de venda, porque até então eu cuidava de fazer pedido, acompanhar a entrega e fazer arrumação como promotor também nas lojas, nos supermercados, principalmente nas lojas maiores. A partir de 1983, a empresa contratou 2 promotores de venda e foi o passo para alavancarmos, né, as vendas dos produtos na praça. De 2 promotores, o quadro cresceu para 3, depois para 5. E hoje, 35 anos depois, nós trabalhamos com 9 promotoras, todas funcionárias da empresa. Atendemos todas as grandes redes de supermercados, atendemos praticamente todas as grandes delicatessens, mercadinhos, armazéns, e realizamos semanalmente fechamentos de pedidos em torno de 24 toneladas, às vezes 36 toneladas, com entregas sistemáticas. O carro fatura na quinta, em Valadares, carrega na sexta, chega em Salvador no sábado, descarrega-se em uma empresa transportadora, que faz as nossas entregas entre segunda e quarta-feira.
nesse período em que trabalhamos com a Barbosa e Marques, tive a oportunidade de ter dois gerentes gerais de venda e que hoje tem um gerente nacional de vendas. Então, eu cheguei a ter três, considerando a nomenclatura do cargo atual, cheguei a ter três gerentes nacionais de venda, com os quais sempre procurei manter um relacionamento respeitoso. Tive 5 gerentes regionais, o senhor João Thanos Antônio, depois o João Alberto Passos, o Adilson Oliveira, o falecido Adilson Oliveira, o José Carlos Quinteiro, o Marco Rocha, hoje nosso amigo, e atualmente o Euníler Parreiras. Todos eles excelentes profissionais, pessoas sérias, cada um com sua característica individual, com os quais sempre mantivemos e mantemos ainda com o Euníler uma relação profissional respeitosa, aberta, que nos dá o apoio quando nós precisamos, que acompanha o nosso trabalho, que elogia, que critica quando necessário. Não existe trabalho perfeito. A gente sempre busca, né, a perfeição, mas é impossível. Dependemos de terceiros também. A empresa, ela acompanhando, né, a evolução do mercado, mudou a embalagem de produtos, lançou produtos novos, sempre procurando manter o padrão de qualidade Regina, sempre naquela linha séria, valorizando a qualidade, preocupando-se com a imagem junto ao consumidor. E nós procuramos acompanhar essa linha da empresa, procurando prestar um serviço de qualidade aos nossos clientes, um atendimento com qualidade, com seriedade, com responsabilidade. Aliás, responsabilidade sempre foi uma linha, né? O meu saudoso pai ensinou-me, e a todos os outros 7 irmãos, que deveríamos ser sempre honestos, leais e responsáveis. E isso lealdade à minha representada, lealdade aos meus gerentes, lealdade à diretoria da empresa. É um fato que eu, desde o primeiro momento, eu ponho em prática na minha relação de trabalho. É algo que os meus filhos estão também trabalhando conosco na representação. É algo também que nós passamos para eles dois, que devem trilhar essa linha
trabalhar com respeito à nossa representada, respeito ao nosso cliente, com lealdade à nossa representada, lealdade ao nosso cliente e principalmente com responsabilidade. Todas as vezes que precisei da empresa, a empresa, dentro das possibilidades, me atendeu. Em 2006, 2007, a empresa nem tinha a obrigação de fazê-lo, mas fez. Eu solicitei à empresa um pequeno empréstimo que eu queria comprar na minha terra, na minha cidade natal, um terreno para fazer uma construção que quando eu parasse de trabalhar, eu voltasse a morar nessa minha cidade. Eu fiz essa solicitação através do meu gerente regional, que passou para o superior hierárquico dele, o gerente nacional de vendas. E a empresa concedeu esse empréstimo. Eu comprei esse terreno, paguei em parcelas, foram abatidas de comissões. Só um pouquinho, eu volto. Pode ir. Então, nesse período em que nós estamos representantes da empresa, tivemos também momentos assim de... Encontramos compradores que tentaram também atrapalhar nossos negócios ou a nossa caminhada. Não sei porquê, eu sempre procurei tratar todos sem distinção, se o diretor, se gerente, comprador, repositor, da mesma maneira, sempre tratando bem, mas tive a oportunidade de, na Rede Paz Mendonça, alguns anos já, alguns anos já como representante, encontrar um comprador, né, que trabalhava em uma das lojas do Paz Mendonça, no interior do estado, em Feira de Santana, e veio ser o comprador da rede em Salvador. E não sei por qual razão, provavelmente por não simpatizar com a minha pessoa, ele fazia de tudo para prejudicar o meu trabalho ou para que o trabalho que eu e a equipe de promotores fazíamos aparecesse perante a empresa. E para ele era muito simples. O atendimento era de 13 às 18, eu chegava lá, preenchia a minha ficha, geralmente eu era o primeiro ou o segundo, ficava lá esperando, o segundo ou o terceiro ou o quarto fornecedores eram atendidos, e eu lá na Berlinda, quando era 17h15, ele devolvia a ficha, abastecido, e mandava retornar. Semana seguinte, no mesmo dia de atendimento, a mesma rotina, abastecido. Terceira semana, a mesma rotina, abastecido. E o mês findando e você sem o pedido do principal cliente. E a empresa cobrando. Procurei, em determinado momento, eu disse, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou sair atropelando o cara.
né, o nome dele é o Antônio Carlos, procurei o gerente dele e não sinto vergonha de dizer que chorei na sala do gerente dele. Porque se o meu principal cliente não me comprava as lojas desabastecidas e eu era comissionado, eu não teria salário no mês seguinte. Então, procurei o gerente dele e falei do que estava se passando e que não entendia o porquê. E o gerente prometia na semana seguinte que o pedido seria feito. O senhor Walker, o gerente nacional de vendas, nos visitava periodicamente e em uma dessas visitas o Walker convidou esse comprador para almoçarmos no restaurante que o Paz Mendonça tinha, o Baby Beef, que era agregado à loja Hipermercado, a maior loja da rede. Por sinal, nesse restaurante tinha um anão que era quem abria a porta para receber os clientes. E esse anão, ele elogiava bastante os produtos Regina, mesmo porque o senhor Mamed, que era o dono da rede, também era fã dos produtos Regina, elogiava os produtos Regina, gostava muito desse anão. E o anão até me questionava também, por que está faltando? Não tenho visto produto nas lojas, por que está faltando? Aí marcamos um almoço, era um sábado, ficamos eu, o Walker e a esposa do senhor Walker, a dona Dulce, esperando a pessoa para almoçarmos juntos. 1h30 da tarde, ele não apareceu, liguei, né, apurando o que estava acontecendo, e ele simplesmente ignorou o convite que havia sido feito e que ele havia confirmado que participaria desse almoço. Ficamos chateados, claro, e intrigados, né? Querendo entender o porquê. Felizmente, essa pessoa saiu da empresa, da Rede Paz Mendonça, foi substituído por um outro comprador chamado Azael, que conhecia a linha de produtos Regina, sabia da qualidade dos produtos, da força que a marca tinha na praça. E voltamos a ser fornecedores constantes da rede, sem ruptura nas lojas. A nossa rotina, junto com as promotoras, procuramos fazer, a gente acompanha e elas, na realidade, elas executam, né, sob a nossa orientação e acompanhamento e sobre, elas executam nas lojas trabalho de reposição, de exposição, busca de melhores espaços, melhor participação. E conseguimos ter
para a marca Prestígio nas gôndolas, com exposições agressivas, com índice de ruptura próximo a 0, porque dependemos da logística do depósito frio, principalmente da rede Bom Preço, que é a nova bandeira, é a bandeira que incorporou as lojas do antigo Paz Mendonça. A concorrência é grande. O trabalho que a equipe de promotores faz incomoda também os concorrentes. Eu costumo dizer que chega a ser uma briga de foice, disputar espaço em gôndola, porque hoje nós podemos dizer que temos a melhor equipe de promotores lá no segmento de queijos, lá na Praça de Salvador. Comparando o nível dos promotores das marcas concorrentes, nós temos, por quê? Porque nós procuramos fazer um trabalho de conscientização das nossas promotoras de que elas estão ali para vestir a camisa da empresa. Elas têm que ser Regina, têm que esquecer os problemas particulares lá fora e uma vez no ponto de venda, manipulando os produtos Regina, elas têm que ser Regina, agregando valor ao trabalho feito por elas. Esse promotor, ele nunca comprou do senhor nada? O comprador comprou, logo no início ele comprava. Ele perseguiu você? Era uma perseguição pessoal. Ele queria trocar uma empresa. Ele estava falando que esse representante. Havia um interesse em substituir, sei lá, viria ter algum amigo dele que ele quisesse pôr para trabalhar e imaginava que, boicotando as compras, eu me prejudicaria, e a empresa não me respaldaria para mantendo-me como representante. O senhor disse que quando começou, o senhor começou com uma empresa só, aquela... A Barbosa Marques. Não. Sim. De venda, o supermercado era... O Paz Mendonça, Era um só. Isso. Hoje o senhor tem quantos na sua carteira o senhor representa? Hoje nós temos em torno de 120 lojas que atendemos. Temos grandes redes, nós temos o Bom Preço, temos o CBD, o Extra, temos o G Barbosa, do grupo Cencosud, temos o Atacarejo, temos o Hiper Ideal, Rede Mix, temos o Mercantil Rodrigues, o Atacadão Centro-Sul, a Perini, que é uma rede de delicatessens famosa de Salvador, umas 60 padarias, em torno de 120 a 150 clientes que são atendidos. São atendidos por mim e pelos meus filhos, os 2 filhos. E com entregas sistematicamente. Toda segunda-feira tem um caminhão encostando ou na Perini, ou no G Barbosa, ou às vezes no caminhão encostando em loja de Perini, em loja de G Barbosa, em loja do Extra, fazendo entregas, sistematicamente. Na época, eu lembro bem que nosso faturamento não passava de 120 mil reais mês. Não passava de 120 mil reais mês. Do francês.
Não, logo quando começamos. Logo quando começamos. Porque, na realidade, na época do francês, o francês ele era distribuidor. Ele comprava da Barbosa e Marques para revenda. Ele não era representante, ele era distribuidor. Hoje, nós estamos fechando, em média, por mês, 750 mil reais, em média. Saímos de um faturamento de 120 mil, fomos crescendo. Isso também com todo o apoio que a empresa tem dado, com apoio de gerência de vendas, gerência nacional de vendas. Né? Nós, felizmente, temos o privilégio de receber, né, apoios a nível de gerentes. Nós não... Sempre que precisamos, que procuramos, nós somos dentro das diretrizes da empresa e da alçada do gerente, nós somos apoiados. O senhor falou que conversou com o senhor, conheceu o senhor Humberto. O senhor trocou algumas ideias com ele, conversou com ele, e já conversou com o senhor algumas oportunidades ou não? Foi só essa vez? Não, com o senhor Humberto eu tive a oportunidade, ele visitando o escritório do francês 2 vezes, tivemos a oportunidade de conversar informalmente. Como representante, eu tive 2 vezes, ele foi a Salvador e tivemos a oportunidade de visitar lojas escolhidas por ele, que eu achei interessante. Uma das visitas dele a Salvador, ele levou os nomes das lojas que ele queria visitar. E eram lojas localizadas na periferia, e a periferia não consumia produtos Regina, porque o nosso preço diferenciado, a periferia pobre também, eu estranhei, mas respeitei. Ele quer visitar as lojas da periferia, aí fui. Chegamos na primeira loja, ele observou a loja, me respondeu que estava satisfeito. Fomos numa segunda loja, observou, não fez nenhum comentário. Eu apenas observei para ele. Essas lojas que o senhor escolheu são lojas da periferia onde nós não temos penetração por conta de valor de produto. Eu só queria ver o que essas lojas de periferia vendiam. Em uma outra oportunidade, ele esteve lá, que ele havia marcado um almoço com um cidadão que o havia procurado, ou havia procurado a empresa, interessado em ser distribuidor dos produtos. E fomos almoçar no restaurante Chez Bernard. Eu participei dos diálogos. Ele me deixou à vontade até para participar dos diálogos. E, ao fim do almoço, a pessoa que havia sido convidada para almoçar com ele se despediu. E ele comentou que não tinha interesse em colocar distribuidor, sem entrar em maiores detalhes. Só foram essas 2 vezes que ele esteve em Salvador e nós tivemos a oportunidade de conversarmos. Sr. Luiz Fernando. Sr. Luiz Fernando esteve em Salvador por diversas vezes. Luiz Fernando, eu acho que uma vez por ano ia a Salvador. Nós ia também com o Sr. Val, que é Salvador. Com o senhor Luiz Fernando, a nossa relação já vem de quando eu comecei representante, que ele ainda não era diretor.
creio que naquela oportunidade ele trabalhava com CPD ou com, me foge agora o termo, informática. E ele sempre foi simpático. Né? Quando nós tínhamos reuniões em Valadares a cada 3 meses, a cada 6 meses, logo no início da representação. Nós íamos sempre, ou a cada 3 ou a cada 6 meses. Tínhamos reuniões com os representantes que eram vinculados à filial. E na hora do almoço, o senhor Luiz Fernando, ele me convidava, eu ia sempre para o restaurante no carro dele, ele fazia questão de que eu fosse com ele no carro dele. Ele esteve em Salvador ainda não diretor, umas 2 ou 3 vezes, como turista, né, em período de férias. Jantamos 1 ou 2 vezes. Ele sempre foi uma pessoa que demonstrou simpatia à minha pessoa, demonstrou amizade. E, como diretor, ele sempre foi ou só ou na companhia do Sr. Walck. Sempre visitamos lojas, sempre fez crítica, todo trabalho tem crítica, mas crítica de forma construtiva. Sempre elogiou também. Ele também esteve, nós participamos de uma feira promovida pela Associação Baiana de Supermercados. Nós montamos em stand por 2 vezes, e em uma das vezes o senhor Luiz Fernando também esteve presente, prestigiando lá o nosso stand, a feira. Quando a empresa completou 90 anos, eu lembro bem, não só eu como representante, como as promotoras, nós recebemos um peru congelado e um crédito de, se não me engano, foram 10 ou 15 reais na nossa conta, que era para comprar o vinho, que era para no dia 13 de junho, nós nós no dia 13 de junho, na hora que a empresa estivesse em Valadares comemorando, né, os 90 anos, com foguetório, que era no dia de Santo Antônio, e a empresa, parece que o fundador, seu Antônio, era devoto, um dos fundadores era devoto do Santo Antônio. Nós comeríamos o peru e beberíamos o vinho com o dinheiro que foi, e mesmo à distância estaríamos comemorando. Não lembro. O senhor lembra de alguma sugestão que o senhor Luiz Fernando deu para o serviço em Salvador? Ou alguma crítica que foi feita? Teve. Foi um período, teve uma crítica que ele ficou aborrecido, ficou nervoso dentro do supermercado. Nós saímos, eu fui buscá-lo no aeroporto, e do aeroporto a programação dele, vamos visitar lojas. E tem uma loja lá no bairro de Portão, que fica a 10 minutos do aeroporto, e fomos direto para essa loja. E foi um período que a empresa estava investindo no queijo ralado, com desconto generoso do queijo ralado, porque a marca concorrente, por sinal a marca daqui de Pernambuco, a Pampulha, estava deixando a desejar, né? E a empresa queria, naquele momento, absorver a oportunidade que a outra marca estava, a brecha que a outra marca estava deixando, e ele liberou preço para acompanhar essa marca. E chegando na loja,
nós estávamos com uma exposição bastante agressiva, porém, o preço, embora agressivo, não estava tanto quanto o preço dessa outra marca. Aí ele ficou nervoso na loja. Ele se aborreceu. Eu queria explicar para ele que a orientação que eu havia recebido era que o desconto seria aquele que eu tinha dado e que permitiu que o preço fosse aquele. E ele entendia que a orientação que ele havia dado ao superior hierárquico a mim teria sido diferente daquilo, ficou nervoso, ligou para a pessoa, não foi isso, e passava a mão na barba, e eu estranhei, fiquei assustado, né, na realidade, né? Aquele nervoso, ele voltava, não foi isso que eu orientei, não é isso que eu quero. Tá? Depois ele acalmou-se, pediu desculpa, não, você não tem culpa, você deu o desconto que te passaram para dar, mas não era isso, e acabou contornando, né? E as críticas eram críticas de forma construtiva, elogiava também, sempre, quando merecia elogios, entendeu? Eu sou sempre uma pessoa calma, eu gosto sempre de escutar, mesmo eu estando certo, a pessoa estando nervosa, eu procuro me comportar como se eu estivesse errado, espero os ânimos se acalmarem e depois a gente faço as considerações, né, que se apliquem, né? Mas foi um momento mesmo do lado nervoso do senhor Luiz Fernando, que eu não nego não, fiquei assustado. O senhor lembra de mais alguma coisa? Assim, eu não lembro, eu não fiz viagem a Valadares nos 90 anos. Não. Não teve lá nos 90 anos? Só o peru que nós recebemos. Você acabou de falar. O peru que veio e o depósito de 10 ou 15 reais para comprar o vinho, nos 90 anos. Nos 95. O que o senhor acha que o Barbosa Marques está completando 100 anos de vida e bem no mercado e sendo uma empresa familiar? Eu entendo que a Barbosa Marques sempre se comportou como uma empresa, pé no chão. Uma empresa séria, uma empresa que sempre prezou pela qualidade dos produtos, uma empresa que procurou sempre posicionar com um valor acima das demais marcas, e disso poucas vezes abriu mão, pouquíssimas vezes, nesses 35 anos que eu trabalho para a empresa, eu vi a empresa abrir mão de fator preço para se reposicionar no mercado, a seriedade com que é conduzida a empresa, os profissionais que trabalham para a empresa. Então eu considero isso como fatores que levaram a empresa a chegar a 100 anos sob o comando da mesma família, prezando por qualidade, respeitando o consumidor e, consequentemente, sendo respeitado. Existem clientes que comentam, né, o grau de seriedade que a empresa tem, né, elogiam o grau de seriedade que a empresa tem. Então, eu acredito a esses fatores que eu mencionei. Lembra de alguma coisa mais? De algo que tem a comentar? Não, assim, não lembro, não tenho
não teria mais a acrescentar, a não ser deixar registrado, né, a confiança que eu sempre encontrei nos gestores da empresa, a confiança e o respeito que eu sempre tive das pessoas com as quais eu trabalhei e trabalho na empresa. E isso eu passo para os meus filhos, porque já que eles decidiram, não é, abraçar a empresa como profissionais, eu passo para eles que eles mantenham essa linha que eu sempre mantive, porque, poxa, hoje eu estou com 64 anos, não sei por quanto mais tempo eu vou ter vigor e determinação para continuar trabalhando. Claro que eu quero continuar trabalhando, eu gosto do que faço, sempre demonstrei isso. Faço com o maior prazer, com amor, né? Em primeiro lugar, a minha família, depois a Barbosa Marques. Eu sempre ponho isso como peso. Aprendi muito trabalhando com a Barbosa Marques. Porque na vida a gente está sempre aprendendo, né? A gente acha que sabe, mas sempre tem algo mais que a gente ainda não sabe, que acaba aprendendo. Eu sou agradecido por ter sido contratado como representante de Barbosa Marques. Porque eu não sei o que seria da minha vida profissional. Não sei, porque em 1980, no momento que eu fui procurado, o francês que havia perdido a distribuição dos produtos Regina, ele trabalhava também com os produtos da Sadia, e a Sadia montou uma filial em Salvador. Montou essa filial e alugou as câmeras frias que ele tinha. E ele passou a ser um assessor da gerência da filial. Ele era remunerado, né? Ele recebia um percentual que, por sinal, era um percentual bastante atraente, mas só que aquele percentual ou aquela remuneração que a Sadia passou a pagar a ele não duraria muito tempo. Né? Logo, claro que seria revisto. E quando o pessoal da Sadia esteve em Salvador para escolher local para montar escritório, eu acompanhava o pessoal da Sadia aí nas repartições. E o senhor Sagô, eu lembro bem, as palavras dele foram essas: vocês podem levar toda a minha equipe, mas o João, ele me tratava, o João, vai ficar comigo. Para mim aquilo foi uma ducha fria. Né? Foi uma ducha fria, porque, poxa, a Sadia era uma empresa grande, ele era uma empresa familiar pequena, pequenininha. Ele iria ter uma renda na Sadia, uma fonte de renda, mas, poxa, e eu? Como ficaria? Eu ficaria até constrangido todo mês, quando eu estivesse recebendo meu salário, estar em um escritório esperando a data de emitir a nota fiscal de prestação de serviço para fazer o registro daquela nota fiscal no livro de registro do Imposto sobre Serviço, de estar, naquela época se comunicava através de correspondência, né? De estar fazendo alguma correspondência. Sim, meu futuro. Né?
eu ainda fiquei durante 6 meses, foram 6 meses que eu fiquei. Era constrangedor no final do mês, né? Eu recebi os 4.000, eu lembro bem, era R$4.158 por mês, a moeda de 1980, eu não sei qual era. Era um salário que não era ruim. Aí surgiu o convite, eu digo, poxa, agora eu vou dar um rumo à minha vida profissional, né? E trabalhando para Barbosa e Marques, criei os filhos, eduquei os filhos, paguei faculdade particular para os filhos, tenho casa própria com fruto do trabalho prestado a Barbosa e Marques. Não estou rico, mas o que tenho dá para viver, né? E, então eu sou agradecido à oportunidade que a Barbosa e Marques, né, me deu. Ela poderia, assim, sei lá, contratar qualquer um outro lá, tivesse até mais bagagem, né? Mas satisfeito, trabalho muito satisfeito. Seria isso. Nós agradecemos o senhor e o seu tempo por falar dessas coisas para nós aqui. Eu que agradeço, né? Espero que, sei lá, eu não nego. Não nego, eu fiquei nervoso. Eu não sabia que seria um bate-papo com imagem. Né? Mas baiano a gente quer ver ele falar. Sim, né? Eu não sabia, né? Não sabia que seria com imagem. Para mim era um bate-papo informal e tal, mas espero. Baiano falar, tranquilo. Baiano, você sabe. Baiano acordou às 4 para dar entrevista. Não, eu assim, o senhor está nervoso, você tem que esperar em carro. Mano, carro, moço, você não peraí, vamos tomar uma lira, depois a gente resolve. Baiano acorda nervoso, às 9 da manhã, ele acorda nervoso. Eu acordo. Às 10 da noite. Mas é sistêmico, 5h30 eu acordo. Mas baiano é assim mesmo. Chamou o Tom lá.